Nesse estudo, estaremos pensando sobre um homem que está presente no livro de Atos, para o qual foram concedidos apenas 10 versículos, quando Lucas escreveu o livro de Atos. Este homem, crente no Senhor Jesus, chamava-se Ananias. Consideraremos como tema do nosso estudo Ananias, um discípulo a serviço de Deus. O livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 10, diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem, chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome? Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Saulo de Tarso havia solicitado e recebido do sumo sacerdote de Jerusalém cartas autorizativas, que hoje se chamariam de mandatos de busca e prisão, para procurar e prender possíveis cristãos que vivessem na cidade de Damasco. Com as cartas em mãos, levando consigo um grupo de colaboradores ou judeus ligados ao sumo sacerdote, Saulo seguia pela estrada que ligava Jerusalém a Damasco. Essa estrada tinha aproximadamente 270 quilômetros, levando cerca de 9 dias de viagem a pé, quando, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor e ele, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele imediatamente perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, porém não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, pois ele estava totalmente cego. Seus companheiros, percebendo a situação de Saulo, o guiaram pela mão e o levaram a Damasco. E Saulo esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais fez jejum, nada comendo ou bebendo. Quero falar agora um pouco sobre Ananias, um crente igual a qualquer um de nós. Hoje, dentro então do contexto da conversão do apóstolo Paulo, queremos abordar a história de um homem crente comum que Deus tirou do seu anonimato para levar o evangelho para o temido perseguidor dos cristãos, Saulo de Tarso, e conduzi-lo a Jesus. Quem era Ananias? O texto descreve como: Ora,
Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Ele é simplesmente chamado por Lucas apenas de discípulo. O que é ser um discípulo? No contexto grego, um discípulo é um estudante. Um discípulo é alguém que procura conhecer e seguir os ensinamentos de outra pessoa. A palavra discípulo vem da palavra latina discípulos, que significa aluno ou aprendiz. Ao chamar seus primeiros discípulos, Jesus simplesmente disse: siga-me. Um discípulo é um seguidor, alguém que confia, alguém que acredita em um mestre e segue suas palavras e seu exemplo de vida. Ananias era um verdadeiro discípulo de Jesus. Lucas, escritor do livro de Atos, descrevendo o discurso do apóstolo Paulo, lá no capítulo 22, versículo 12, relata que Paulo assim descreveu Ananias, dizendo: é um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Paulo descreveu Ananias, portanto, como um varão piedoso, que dava um bom testemunho a todos os judeus que moravam em Damasco. Entendo ser necessário ressaltar que a palavra piedade ou piedoso no Novo Testamento não tem a ideia de alguém que tem pena ou alguém que ajuda aqueles que sofrem, muito embora essa seja uma das características do verdadeiro cristão. Mas essa palavra piedoso está sempre ligada à ideia de amor e respeito a Deus e busca de uma vida devocional direcionada à santidade. Nada mais sabemos sobre Ananias. Ele não é mais citado, mas podemos qualificá-lo como um verdadeiro missionário de Jesus. Vamos examinar um pouquinho o chamamento de Ananias para a missão junto a Saulo. O versículo 10 descreve o chamamento de Ananias da seguinte forma: disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui. Não sabemos a natureza da visão, mas sabemos que Jesus o chamou pelo nome, Ananias. Aqui temos a singularidade do amor de Deus que nos conhece individualmente e nos chama pelo nome. Em João 10:3, Jesus se identifica como bom pastor, dizendo: as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O Senhor falou com Ananias em uma visão. Não temos, portanto, detalhes sobre essa visão ou como ela se deu, mas as visões fazem parte da manifestação especial de Deus em situações muito especiais. O profeta Joel, em sua profecia, declarou: vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Em relação a essa profecia, Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 17 a 20, ele diz assim: e nos últimos tempos acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu ressalto aqui a última expressão desse texto citado por Lucas. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Nos dias atuais, a visão é dada pelo Espírito Santo, que fala ao nosso coração mostrando a vontade de Deus. Jesus havia orientado Saulo a permanecer em Damasco, que ali lhe diriam o que deveria fazer. Para a importantíssima tarefa de levar Saulo a conhecer o amor de Cristo, Jesus escolheu Ananias, um simples discípulo que, amando a Jesus, vivia em Damasco e ali dava o seu testemunho pelo exemplo de uma vida cristã. A pronta resposta de Ananias, eis-me aqui, Senhor, denota a qualidade desse discípulo que se colocou à disposição do Mestre para ser utilizado por ele. Ananias tinha intimidade com Deus e, naturalmente, tendo a visão da presença de Jesus, discerniu a sua voz. Jesus havia ensinado em João 10,14: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Eis-me aqui significa estou à disposição para ouvir o que o Senhor deseja que eu faça. Tem a ver com disponibilidade pessoal para a missão que Deus tem para cada um de nós. Significa ser submisso à orientação do Espírito e pronto para ser um missionário, realizando uma das multitarefas de evangelização. Submissão e ouvidos espirituais atentos é o segredo da vitória espiritual do crente. Qualquer um de nós pode, a qualquer momento, através da orientação do Espírito Santo, sentir no coração a necessidade de realizar alguma obra para o Senhor Jesus. Toda missão possui dificuldades e riscos. Nos versículos 11 e 12, lemos a ordem dada pelo Senhor a Ananias. Diz assim: Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita. E na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Nos versículos 13 e 14, Ananias expressa sua preocupação e ir ao encontro de Saulo com a seguinte argumentação: Senhor, de muitas pessoas tenho ouvido falar deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para a nossa cidade ele veio com cartas autorizativas dos principais sacerdotes de Jerusalém para prender a todos os que invocam o teu nome. Não era à toa que Ananias ficou receoso de ir ao encontro de Saulo. Saulo era um fariseu legalista, a serviço da justiça farisaica para prender cristãos. Em Atos 22, versículos 19 e 20, o próprio Paulo, ao ser convocado por Jesus para evangelizar, respondeu que provavelmente não seria aceito, porque todos o conheciam como um perseguidor dos cristãos. Ele diz assim: E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e eu açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava as vestes dos que o matavam. Qualquer um de nós, numa situação semelhante, teria medo de ir ao encontro de um homem que teoricamente teria sido mandado para nos perseguir e prender. Aqui nós nos identificamos com Ananias. Diante da necessidade de participarmos da obra evangelizadora de Cristo, muitas vezes ficamos receosos em relação às pessoas que nos ouvirão, em relação às dificuldades de termos tempo para realizar a obra ou em relação à preocupação quanto à possível falta financeira futura, quanto à oferta missionária que desejamos entregar no nosso coração. Ou, até mesmo, quanto à palavra que diremos, quando precisarmos testemunhar, aconselhar, encorajar ou apenas consolar pessoas.
O irmão norte-americano Mike Budsman, que em seu estudo desse texto ressaltou que há várias coisas que tendem a atrapalhar nossa disposição de participarmos na obra missionária de Cristo, ele traçou 3 comentários interessantes. Diz assim: geralmente gostamos de ficar em lugares onde nos sentimos seguros e confortáveis, ou seja, a nossa zona de conforto, enquanto o Senhor, muitas vezes, coloca seus crentes em locais que os deixam sem jeito. Relembrando Atos 18, 9, que descreve que quando Cristo enviou Saulo a Coríntio, Cristo disse para ele: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Ele também diz que ficamos preocupados com a possibilidade de fracassarmos. A vitória já foi alcançada por Jesus na cruz do Calvário, e seu evangelho sempre será vitorioso no coração daqueles que creem, daqueles que buscam a Jesus através da fé. Também ficamos preocupados com a qualidade das nossas palavras. Pensamos que não sabemos falar direito e não queremos cometer erros de português. Jesus declarou que o Espírito Santo nos ensina o que devemos falar. Temos que ter a convicção de confiar em Deus, nas palavras de Jesus e na ação do Espírito Santo no nosso coração quando nós falamos aos ouvintes. Se nos sentirmos indecisos e frágeis, precisamos a cada momento nos lembrar daquelas palavras de Jesus quando ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E termos a certeza absoluta da presença de Jesus e do Espírito Santo trabalhando a nossa mente, trabalhando o nosso coração e nos dando palavras e unção para que possamos realizar a obra do Senhor. Está descrito no texto que Deus também havia dado uma visão especial para Saulo de Tarso. O texto diz: ele viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Nota-se o agir de Deus dentro das circunstâncias que envolvem o seu projeto espiritual. Deus falou primeiro a Saulo e em seguida a Ananias. Ou seja, Deus preparou os 2 corações para que a sua obra fosse realizada. Isso também acontece conosco. Deus está sempre agindo e interagindo na nossa história e na história daqueles que serão alcançados pelo nosso testemunho. O Espírito Santo age simultaneamente nos corações envolvidos para que a obra de Deus seja realizada. Temos que ter esta convicção plena no nosso coração. Deus está agindo e nada passa desapercebido aos seus olhos. O profeta Sofonias, no capítulo 3, versículos 12 e 17, declara assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. Não somente Ananias, mas cada um de nós fazemos parte desse povo modesto e humilde, que com alegria vive o Evangelho de Jesus e que deve dizer: eis-me aqui, sempre que surgirem oportunidades para o testemunho da nossa fé. Jesus relata a importância da missão de Ananias. Nos versículos 15 e 16, Jesus repete a ordem e descreve a importância da missão de Ananias. Quando ele diz assim o texto: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto importa sofrer pelo meu nome.
Na primeira chamada, Jesus disse a Ananias: sai de onde você está e vai à rua direita, chamada direita. Ananias ficou receoso e com medo de Saulo de Tarso e teceu argumentos contraditórios à ordem recebida. Novamente, Jesus, de forma impositiva, lhe disse: vai. Mas, para que Ananias percebesse a importância da sua missão, lhe falou: Saulo é para mim um vaso escolhido. Saulo levará o meu nome aos gentios, reis israelitas. Saulo sofrerá pelo meu nome. As instruções eram precisas, mas a missão era difícil. Você percebeu a diferença entre a visão de Deus e a visão de Ananias? São duas visões antagônicas. Deus viu em Saulo de Tarso um instrumento escolhido para levar o evangelho aos gentios, reis e povo de Israel, sofrendo em sua missão. Ananias viu em Saulo de Tarso um perseguidor sanguinário que faria os cristãos sofrerem por amor do evangelho. Quando Deus nos chama para uma tarefa, eis que na sua presciência conhece o passado, o presente e o futuro. Vê o que nós não vemos, sente o que muitas vezes não sentimos e deseja que participemos do seu projeto de salvar todas as pessoas pela manifestação do seu amor e da transmissão da nossa experiência de fé. Somos constantemente chamados, comissionados e encorajados para servirmos a Jesus com nossas vidas, talentos e dons. A coragem e submissão de Ananias à vontade de Deus. Vamos observar agora. O versículo 17 declara: então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre Saulo as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Observe, Ananias entrou na casa, encontrou Saulo orando, impôs-lhe as mãos e o chamou de irmão. Perceba a diferença, perceba a mudança na atitude de Ananias. Antes, Saulo era um temido perseguidor sanguinário, agora é amorosamente chamado de irmão. Ao chamar Saulo de irmão, Ananias demonstrou submissão à vontade soberana de Deus e perdão incondicional, semelhante àquele que Deus estaria concedendo a Saulo de Tarso. Naquele momento, não estava ali um inimigo mortal, mas uma alma que Deus desejava salvar e usar para levar o evangelho aos gentios. Ananias não deveria tecer o seu próprio julgamento, mas confiar na justiça de Deus, que na sua soberania exerce o seu amor ao perdoar todo o pecador que a ele se aproxima. Nós podemos aplicar essa mesma ideia com relação ao trabalho evangelístico nos presídios. Cada um daqueles que sente no coração a missão de levar o amor de Deus a essas pessoas que estão ali prisioneiras pelos malfeitos que fizeram em seu passado, vão ali pela ordem do Senhor Jesus, não vão para julgar, mas vão para demonstrar amor e para falar da justiça perdoadora de Deus através da obra de Cristo na cruz do Calvário, sabendo que Jesus perdoa o pecado. Jesus ama o pecador, mas Jesus odeia o pecado. Mas pelo seu amor, ele deseja buscar e salvar todos aqueles que, arrependidos de seus pecados, sob a obra do Espírito Santo, buscam a Jesus através da fé. Ananias estava naquela casa como um mensageiro de Deus, para levar o evangelho de Jesus ao coração de Saulo. Ananias corajosamente foi em nome de Jesus, demonstrando absoluta confiança no poder de Deus, exercitando sua fé,
na realização do milagre proposto por Jesus. Portanto, Ananias obedeceu e Cristo realizou o milagre. No versículo 18, temos o relato da realização do milagre, quando se diz: imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas de peixe, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Saulo estava em oração, pedindo a Deus que o orientasse sobre o caminho que deveria seguir. Jesus ouviu a sua oração e imediatamente comissionou Ananias para que estivesse ao seu lado, impondo-lhe as mãos, e dessa forma lhe fosse restituída não apenas a visão física, mas também, pela obra do Espírito Santo, a visão espiritual da sua situação de pecador, para que assim fosse conduzido a conhecer o Evangelho de Jesus e fosse salvo. O texto não relata detalhes, mas certamente Saulo foi evangelizado, curado, acolhido e batizado. Paulo, referindo-se àquele momento em seu discurso, relatado lá por Lucas em Atos 22:16, diz: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui, o apóstolo Paulo está descrevendo as palavras que Ananias lhe disse naquele momento para que ele tomasse uma decisão ao lado de Jesus. Neste texto, portanto, temos expressões que devem ser consideradas, analisadas e vivenciadas na obra da evangelização. A pergunta foi: por que te demoras? Aqui traz a ideia da reflexão que estava naturalmente acontecendo na mente de Saulo através da obra regeneradora do Espírito Santo, onde ele deveria, no uso do seu livre-arbítrio, tomar uma decisão ou não ao lado de Jesus. Em seguida, segundo o próprio apóstolo Paulo, Ananias lhe disse: levanta-te. Aqui tem a ideia de deixar para trás sua vida de perseguidor, para agora ser um perseguido pelo Evangelho, deixar para trás os seus pecados cometidos, recebendo o perdão do Senhor Jesus, o perdão de Deus, para começar uma nova vida em Cristo Jesus. Logo em seguida, Ananias disse: recebe o batismo. Se você já compreendeu a dimensão do amor de Deus, se arrependeu dos seus pecados, alguns cometidos contra os cristãos, e agora pela obra regeneradora do Espírito Santo, você deseja começar uma nova vida com Cristo, submeta-se ao batismo, dando o seu testemunho. Em seguida ele diz: lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Ananias está motivando Saulo a receber o perdão de Deus, uma vez que seus pecados já foram assumidos por Cristo na cruz do Calvário, invocando o nome do Senhor Jesus, crendo nele e aceitando-o no seu coração. O texto de Atos, no capítulo 9, versículo 18, conclui dizendo apenas: a seguir, levantou-se e foi batizado. O versículo 19 é declarado que após ter sido batizado, se alimentou-se e sentiu-se fortalecido. E o versículo 20 relata o novo Saulo, renascido espiritualmente em Cristo Jesus, dizendo assim: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Este texto, na sua simplicidade, nos ensina que na comunhão do corpo de Cristo, todos nós somos chamados para testemunhar, para ministrar o amor, para ministrar a esperança, para sermos discípulos e discipularmos aqueles que pela fé recebem a Jesus como Salvador. Há muitos Saulos que precisam de Jesus. Há muitas pessoas ao nosso redor que necessitam conhecer a nossa experiência com Cristo e serem encorajadas a, através da fé,
entregarem suas vidas a Cristo, sendo assim transformadas. Nós somos os Ananias que Deus usa para irmos às casas dos Judas, que nos recebem em seus lares, para lhe testemunharmos aos Saulos, que ainda não conhecem o amor de Deus e precisam ser salvos. Este texto é um incentivo para, a semelhança de Judas, abrirmos os nossos lares para recebermos nossos parentes e vizinhos para ouvirem a palavra de Deus. Quero concluir. Jesus chamou Ananias pelo nome e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Qual é a nossa resposta ao chamado de Jesus, que encontramos em Marcos, no capítulo 16, versículo 15? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ser submisso é tão somente fazer a vontade de Deus e não a nossa. Você se recorda do comentário de Jesus no Getsemane, antes de ser preso e crucificado, que encontramos em Mateus 26, 39? Ali Jesus disse assim ao Pai: Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus teve receio da cruz, mas foi à cruz em obediência ao Pai. Que tenhamos a semelhança de Ananias e de Jesus, a mesma coragem, a mesma submissão, a mesma fé, para sermos discípulos resolutos que com orgulho testemunham do amor de Cristo. Que Deus, a cada dia, faça de nós missionários para multiplicar a fé nos corações, levando esperança e salvação às pessoas que convivem ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero orar. Pai, eu te peço, faz de mim um instrumento para levar o teu amor aos corações. Pai, que o teu Espírito esteja a cada momento movendo minha alma, movendo minha mente, movendo meus sentimentos e dando-me atitudes que estejam testemunhando do teu amor àqueles que ainda não conhecem a Jesus. Pai, faz de mim um missionário e abençoa-me. Dá-me, ó Deus, a cada momento a tua graça e a tua unção. Te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.